Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo a leitura do dia 17 de março. Estamos iniciando o primeiro livro do sacerdote Samuel. Então, Samuel, capítulo 1. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Essa palavra aqui, Eucana conheceu a Ana, sua mulher, vou repetir o versículo 19 do capítulo 1
do primeiro livro de Samuel. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então esse conheceu, quer dizer, tiveram relação sexual, né? Esse conheceu aqui não era que ele não conhecia a Ana, ela já era a esposa dele há muitos anos. Então, seguindo a leitura. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Então agora Ana vai e apresenta Samuel ao sacerdote Eli e apresenta o menino, que era por aquela causa que ela orava, né, por um filho. E ela cumpriu o seu voto. Continuando. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. O cântico de Ana, capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Esse é o cântico de Ana. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles.
O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem, queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O ministério de Samuel. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então vocês percebem aqui que essa mulher que era estéril pediu a Deus um filho que ela o daria a ele para sempre, para servir na casa do Senhor. E agora aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 21, vou repetir. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então Deus deu a Ana mais 5 filhos. Né? Ela pediu 1, deu ao Senhor, depois ele deu a ela mais 5. Glória a Deus. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor: não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar,
para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Então Deus aqui está exortando o sacerdote Eli através do homem de Deus. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Envilecidos quer dizer envergonhados, desonrados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a alguns ministérios sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Deus fala com Samuel em sonhos. Capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel:
Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Execráveis quer dizer desprezíveis. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. Samuel conta a visão a Eli. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é a que te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: É o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Amém? Você terminou de ouvir a leitura do dia 17 de março. Você ouviu os capítulos 1, 2 e 3 do primeiro livro do sacerdote Samuel. Eu espero você na próxima leitura. Desejo que você continue ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Eu sempre digo que esta gravação eu faço pelas madrugadas. Eu tenho um horário muito difícil para gravar. É o horário que eu posso fazer esse trabalho. Também tenho dito que já é a 4ª gravação da Bíblia que eu coloco na internet. Você visitando o meu site, neuzabaldini.com, você vai ver lá 4 opções para a leitura da Bíblia, na ordem sequencial, na ordem cronológica. E agora esta que eu estou gravando, eu fiz a tabela dos dias da leitura, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então eu conto com as suas orações, é um trabalho que eu faço por amor à obra do Senhor, por desejar divulgar a palavra de Deus e para dar opções aos ouvintes dessa leitura para que escolham qual o melhor plano para você ouvir a leitura da Bíblia. Um grande abraço, obrigada por me ouvir. Deus te abençoe abundantemente. Amém.